A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com esta igreja. Amém. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que recebemos esse convite para estarmos aqui juntamente com vocês, a convite do pastor Rafael, cujo nome significa curado por Deus. Aleluia, Jesus. Louva a Deus também, porque Ele tem permitido que a minha filha também, eu percebi aqui, falei, tenho aqui a continuadora da pregação, né? Muito boa pregação. Os irmãos, por gentileza, podem assentar. Queridos, nós viemos aqui para participar de um momento muito especial, que é a ceia do Senhor. Antes, porém, quero dizer para os irmãos que no ano de 1994 tive a oportunidade de me casar com a irmã Débora Soares, e meses depois do nosso enlace, ela veio engravidar, só que a gravidez não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu. E o que ocorre? Fomos até o hospital. Chegando ali no hospital, a médica disse que o feto estava totalmente deformado no útero, e se a criança nascesse, seria uma criança com sérias deformidades. Fomos embora para casa e fizemos um voto que, se o Senhor nos desse uma criança perfeita, onde pela primeira vez eu tivesse a oportunidade de dar esse testemunho. Se estou aqui é porque o Senhor nos ouviu e a criança nasceu, chama-se Abigail. Está é uma bênção para a glória de Deus. Testemunho dado, eu quero convidá-los a fazermos a leitura da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 11. E Abigail, nós fizemos um pedido para o Senhor, né? E o Senhor nos atendeu. E eu, curiosamente, antes de dar o nome a Abigail, eu estava lendo o livro do profeta Samuel, no capítulo 25, que fala de uma mulher muito abençoada, que se chama Abigail. E o Senhor colocou no meu coração para impor nela esse nome, Abigail. E o nome Abigail vem do hebraico, que é composto por Av, que é pai, e Gair, que vem do adjetivo hebraico Kilá, significa alegria. E o nome significa alegria do meu pai é alegria. Nasceu essa morena jambo, linda, bonita, formosa, inclusive se parece bastante comigo. E a culpa não é minha, porque Deus faz milagre. Eu não sei que tem alguém que não crê. É que a mãe é muito linda, né? Olha, vamos ler. Muito obrigado. Um texto que costumeiramente nós lemos na ceia do Senhor. Está no capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Quem é que não conhece esse texto, né? Porque eu recebi do Senhor, aleluia, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, aleluia, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai Santo, aleluia, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, na Tua casa e diante do Teu povo, para Te glorificar, para Te adorar e para também trazermos à memória aquilo que aconteceu ali na cruz do Calvário. Eu Te agradeço por esta oportunidade singular que o Senhor nos tem dado, de estar diante do Teu povo, das ovelhas que o Senhor comprou com o sangue do Teu Filho Jesus. Te louvo também, Senhor, pela oportunidade singular de poder estar aqui como canal de expressão da Tua vontade para comunicar o Teu coração ao coração da Tua igreja. Eu peço que o Senhor, o Teu coração, possa aquecer o meu coração, para que o coração do Teu povo saia aquecido pela Tua presença e pelo poder da Tua palavra. Te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Meus queridos, no mundo judaico existe uma comemoração que ela é anual. Ela é chamada de Hag Pesach. Diga Hag Pesach. A palavra Hag em hebraico significa festa. E Pesach é a palavra hebraica para Páscoa. E a palavra Páscoa, oriunda do hebraico, significa passar por cima, passar e proteger. E a Páscoa judaica, que acontece no mês de Aviv, que para nós corresponde ao mês de março e abril, ela tem um caráter redentivo, um caráter de libertação. E essa libertação é uma libertação temporal. Os irmãos se lembram que o povo viveu no Egito cerca de 400 anos, de uma forma arredondada, 400 anos. E ali esteve por esse tempo todo, mas chegou um momento em que, pela palavra de Deus, ele haveria de cumprir, que é justamente a libertação, a redenção do seu povo do Egito, para levá-los para uma boa terra. E a Páscoa, ela, no capítulo 12 de Êxodo, ela é relatada. Ela tinha alguns elementos que faziam parte desta festa, que foi instituída naquele dia. Havia ervas amargosas, havia a matzá. A matzá é o pão sem fermento. E havia também o cordeiro. As ervas amargosas, para que o povo tivesse em memória o sofrimento que eles passaram ali na terra do Egito, sem descanso, sem se alimentar direito, sofrendo uma penalidade muito grande, porque o faraó colocou um fardo muito pesado sobre os filhos de Israel. A matzá falava da pressa com que eles tinham que sair do Egito, porque toda mulher que vai fazer um pão, aquele que a gente chama de pão caseiro ou pão feito em casa, ela vai pegar essa massa e vai sovar essa massa, vai preparar essa massa e vai deixar o fermento levedar a massa, e depois ela leva ao forno para dar o crescimento. Então o processo, ele é demorado, mas visto que Deus tinha pressa em que o povo saísse do Egito, ele então institui um pão sem fermento, um pão sem fermento, que é conhecido como a matzá. O plural seria matzot. E o cordeiro, ele fala de redenção, fala de livramento, fala de proteção. Porque no dia da saída do povo do Egito, cada família deveria sacrificar um cordeiro para comer. E o sangue deste cordeiro deveria ser espargido nas portas, nos umbrais das portas, para que quando o anjo destruidor, porque era a 10ª praga que o Senhor estaria lançando contra o Egito, que era a morte de 2 primogênitos, quando o destruidor passasse por esta casa, em que tivesse o sangue, ele passaria por cima e não haveria mortandade nesta casa. Aleluia, Jesus. Nós, como cristãos, não comemoramos a Páscoa de jeito nenhum, ainda que tem muitos cristãos que comemoram. É ovo de Páscoa, é tanta coisa, mas a Páscoa, ela tem um caráter estritamente judaico, porque tem a ver com o contexto temporal dos judeus. Porque a Páscoa, ela é inserida porque é o dia em que eles seriam libertos do poder temporal de Faraó. Sairiam do Egito, abençoados, para a liberdade, para a terra de Canaã, para a terra prometida. Era a esperança do povo, era a esperança de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, que não teve o privilégio de entrar na terra por conta de uma desobediência da sua parte, mas isso estava no coração dos patriarcas e de todos aqueles que ouviram essa promessa. Nós, porém, no mundo cristão, não comemoramos a Páscoa, mas comemoramos algo que tem um paralelo com a Páscoa. E o que nós comemoramos é justamente o que está aqui representado, que é a ceia do Senhor. Logo depois de haver instituído a Páscoa, porque Jesus, como judeu,
celebrou algumas Páscoas, talvez pelo menos 4 Páscoas, porque esse foi o tempo em que Jesus esteve entre nós, cerca de 3 anos e meio. Então é possível que ele tenha participado no mínimo de 3 ou talvez de 4 Páscoas. Mas depois de haver comemorado a Páscoa, porque ele antecipa a Páscoa, que seria celebrada no Shabat, mas o cordeiro ele era preparado um dia antes, porque no Shabat judeu algum poderia realizar um trabalho, então o cordeiro era morto na parastéria, ou seja, no dia da preparação, que aconteceu na sexta-feira, e o cordeiro era morto. Então o Senhor Jesus ele antecipa essa Páscoa, porque era o dia que também ele iria morrer. Ele não morreria no sábado, morreria na sexta. E o cordeiro pascual, ele morreria na sexta, e o Senhor Jesus antecipa a ceia, e ele celebra a ceia. A ceia é diferente da Páscoa, ainda que semelhante, porque também tem um caráter redentivo de libertação, como foi a Páscoa, mas a ceia nós não celebramos a libertação temporal. A ceia tem um significado transcendente, um significado que vai além de uma libertação temporal. Ela vai além do poder temporal e da libertação física. A ceia tem um caráter redentivo de uma libertação espiritual. Assim como Israel esteve escravo no Egito de Faraó, nós um dia éramos escravos no Egito espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem esperança, sem aliança, sem Deus no mundo, sem futuro. Mas um dia Cristo, que entregou a sua vida, morreu por nós e nos deu a esperança ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E hoje fomos libertos, somos livres pelo poder de Deus para adorar e glorificar o nome do Senhor. É isso que a ceia, que é uma das, ou melhor, a maior festa do cristianismo. A ceia do Senhor é a maior festa do cristianismo, e nós a celebramos uma vez por mês. Só que por trás dessa festa linda e maravilhosa existe um quadro tétrico, existe um quadro sombrio. Assim como o quadro daquele cordeiro que foi morto lá no Egito, aqui há um quadro tétrico e sombrio, e do ponto de vista humano até macabro, porque envolve a morte não de um cordeiro, de uma ovelha, mas do Filho de Deus, justo, sem pecado, mais sublime do que os céus. Ele morre pelos nossos pecados. Então há um quadro, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Hoje nós iremos tratar da morte do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar da sua morte, o caráter da sua morte, o propósito da sua morte, o que afinal de contas significa a ceia do Senhor. E talvez iremos falar o que significa comer o pão e beber o cálice indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Eu quero ler novamente com vocês o versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Antes de tudo, o apóstolo Paulo, ele faz questão de ressaltar, inspirado pelo Espírito Santo, e falar sobre a origem da mensagem que ele estava apresentando para esta igreja de Corinto. A igreja de Corinto ficava ali na Acaia. Era uma cidade portuária, conhecida como também uma cidade cosmopolita por conta da sua grandeza. Recebia pessoas de todos os locais. Chegou um ponto em que Corinto tinha cerca de, naquela época, 600 mil habitantes, 400 mil homens livres e 200 mil escravos. A decadência espiritual dessa cidade era muito grande. Era uma cidade extremamente perdida. Jamais alguém imaginaria que um dia uma igreja pudesse ser implantada na cidade de Corinto.
para vocês terem uma ideia, havia um templo dedicado a uma divindade pagã chamada Afrodite. E diante de Afrodite, havia cerca de 1000 prostitutos cultuais que faziam os seus cultos nas suas orgias sexuais em celebração e em adoração a Afrodite. Era uma cidade também dedicada à filosofia, até porque estava na Grécia, uma cidade extremamente perdida, uma cidade decaída. Mas foi ali que o Senhor enviou o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária para que pudesse implantar ali uma igreja. Essa igreja ela foi discipulada por Paulo por 1 ano e 6 meses, ou seja, por 18 meses. Mas depois Paulo teve que passar para outra liderança. E ela tinha alguns problemas de ordem no culto, e principalmente uma certa desorganização no partir do pão, porque eles confundiam às vezes com a grande festa do ágape. Uns comiam demais, outros comiam de menos, quem tinha muita fartura. Então Paulo institui esta ceia do Senhor e dá aqui as coordenadas como deveria ser procedida a ceia do Senhor aqui na igreja de Corinto. E ele então inicia o texto dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Em outras palavras, o que eu estou apresentando não é fruto de mera especulação. Eu não criei, eu não inventei o que eu vou apresentar para vocês. Aqui também, este ensino não é fruto do conhecimento rabínico que eu tive aos pés de Gamaliel. E nem tampouco eu bebi isso aqui na filosofia platônica. O que eu estou ensinando para vocês, eu recebi diretamente do Senhor. Portanto, a origem da minha mensagem, a origem da minha pregação está no trono da graça de Deus, e em especial nas aparições em que eu tive o privilégio de receber do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus apareceu a Paulo não somente na estrada de Damasco, mas outras vezes dando a ele as orientações, porque ele seria a pessoa usada pelo Espírito Santo para plantar igrejas fora do país, missões transculturais. O Senhor Jesus faz questão de dar para ele as coordenadas. Por isso ele prossegue dizendo no versículo 24: e tendo dado graças, ou seja, referindo-se a Jesus, porque tudo isso aqui é a revelação de Jesus, e tendo dado graças, pegou o pão, levantou e tendo dado graças, o partiu e disse: o que foi que ele disse? Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Nós temos aqui uma metáfora especial. É claro que esse pão não é o corpo de Jesus, mas assim como o pão era partido para que as pessoas se alimentassem, o corpo do Senhor Jesus também foi ferido na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. A vida está em Cristo Jesus. A vida emana da cruz. A vida flui da cruz. Há um mistério na cruz. Nós fomos alcançados pela cruz de Cristo. E é por isso que a mensagem de Paulo era a mensagem da cruz. E é por isso que nós devemos amar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é sangrenta. A mensagem da cruz é sofredora. A mensagem da cruz, ela traz na nossa memória a dor, mas a mensagem da cruz, ela traz libertação. A mensagem da cruz é salvação. A mensagem da cruz é transformação. A mensagem da cruz é libertação. A mensagem da cruz é motivo de glorificação. Aleluia! Não há como haver salvação sem que primeiro passemos pela cruz de Cristo. Eu quero falar sobre a cruz, porque a morte de Jesus envolve a cruz.
A crucificação é considerada por Plínio Moço e por Cícero e por outros historiadores romanos como a mais cruenta, a mais cruel das sanções penais. A morte de cruz era infame, ignominiosa. A morte de cruz ela era dirigida apenas para matadores, pessoas que matavam o pai, que matavam a mãe, que matavam os irmãos, por salteadores e também para aqueles que se sublevavam contra o Estado, ou seja, que promoviam rebeliões contra o Estado, porque promover rebelião contra o Estado era bater de frente com o imperador, e bater de frente com o imperador, naquela cultura, entre aspas, era bater de frente com Deus e com o Supremo Deus, porque os imperadores assim se consideravam e eram cultuados como se fosse uma divindade. No panteão greco-romano havia várias divindades. O panteão é o templo de todos os deuses. E a divindade principal que estava ali dentro do panteão era o busto de César. Quando um cidadão do império passava pelo outro, dizia Kyrios César, ou seja, César é Senhor. Mas havia um grupo de pessoas, seguidores do Nazaré, que se negavam ao passar um pelo outro dizer Kyrios César. E o que eles diziam então? Kyrios Jesus, ou seja, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Portanto, se insurgir contra o império era se insurgir contra o imperador, e por esta causa todos esses tipos de crimes aqui relatados tinham como pena a morte, mas não era uma morte qualquer, era a morte de cruz, era a crucificação. A crucificação era abjeta. Só de falar da crucificação, isso causava horror entre o povo. Na época de Jesus havia 4 tipos de cruzes. Quantos tipos? 4. A primeira cruz era chamada de cruz simplex. Usei essa caneta porque a cruz simplex ela era formada apenas por um poste vertical, que era chamado de steps cruzes. Ele pesava 80 quilos. Quantos quilos? 80. Mas havia uma outra cruz que era chamada de cruz decussata, que também é conhecida como a cruz de Santo André, que era em forma de X. O terceiro tipo de cruz era chamada de cruz comissa, que parecia um T. E o quarto tipo de cruz, sobre a qual os historiadores julgam que Jesus foi crucificado, era chamada de cruz imissa, que é a cruz que nós conhecemos hoje. Ela tinha, portanto, um poste vertical com 80 quilos e um poste horizontal chamado patíbulo, que pesava 50 quilos. 50 mais 80, quanto dá? 130 quilos. Esta é a cruz de Jesus, o peso da cruz de Jesus. Jesus, portanto, depois de estar com os discípulos ali no cenáculo, ele entra por volta da primeira vigília da noite, porque a noite para os judeus era dividida em 4 vigílias. Primeira vigília das 6 até as 9 da noite. Segunda vigília das 9 até meia-noite. Terceira vigília da meia-noite até as 3 da manhã. Quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Jesus entra conforme o seu pedido e prepararam para ele então o cenáculo. Ele entra na primeira vigília da noite e fica até o final da segunda vigília da noite. Ou seja, ficou até que horas? Até a meia-noite. Portanto, ele fica por um espaço de 6 horas dentro do cenáculo. Ali eles não jantaram, apenas celebraram a ceia. Jesus não dormiu, Jesus não descansou, ele veio das suas tarefas diárias. Ele vivia para o povo, vivia para a população, e ele vem cansado. E ele entra no cenáculo, fica até meia-noite. Depois de haver instruído os apóstolos, ele sai do cenáculo e vai para o Getsemane, que era o jardim onde ele era acostumado a orar. E ali, estando em oração, orou a primeira hora, 1 da manhã, segunda hora, 2 da manhã,
Quando ele vai orar à terceira hora, chegam os soldados para prendê-lo e levam-no a pé à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote da época. E ele passa pelo primeiro julgamento por Caifás, por todo o sinédrio. Ele tem ali um momento de julgamento. Depois ele é remetido para Pilatos. Ele passa por 3 julgamentos entre os judeus e depois ele é remetido para Pilatos. Quando Pilatos vai julgá-lo, ele julga em torno de 1 hora, porque a audiência no tribunal romano começava na primeira hora do dia. E a primeira hora do dia, de acordo com o cômputo judaico e romano, começava às 6 horas da manhã. Então abria-se a audiência e Jesus então foi julgado. Depois, Pilatos remete Jesus para Herodes. E depois de Herodes ele volta para Pilatos. E quando é cerca de 9 horas, antes das 9 da manhã, Jesus então ele é sentenciado. E o povo queria realmente a condenação de Jesus. E não queria apenas um açoite. Pilatos, de todas as formas, tentou livrar Jesus daquela penalidade que eles buscavam para ele. De todas as formas. E ele chegou a dizer: mas o que fez esse homem? Eu não vejo nele crime algum. Crucificam. Daqui a pouco, a sua mulher manda alguém entrar no Senado, no tribunal, e diz: olha, veja como é que você vai agir com esse homem, porque por causa dele, esta noite, eu sofri muito. Veja o que é que você vai fazer com este justo. Por quê? Por causa dele, eu sofri muito. Mas havia um costume entre eles, que era de, no momento da festa, soltar alguém. É como aqui no Brasil, existe aí o indulto de Natal. Então todo ano não soltam apenas um, mas soltam aí uma turma boa, né? Naquela época era um só. E havia juntamente com Jesus ali na prisão um homem chamado Barrabás. Barrabás. E é curioso que Pilatos então traz Barrabás para diante do povo, e julgando ele que o povo ficaria compadecido de Jesus, se compadeceria de Jesus e pediria a morte de Barrabás. Mas foi o contrário. Então Pilatos disse o quê? A quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? E por que Pilatos faz isso? Porque Barrabás também se chamava Jesus. Jesus, Barrabás, e Jesus, o Cristo. Para destacar um do outro, ele diz Barrabás ou Jesus chamado Cristo. E o que foi que o povo pediu? Soltem Barrabás. E o que farei de Jesus chamado Cristo? Crucificam. Porque é o que eles queriam. A crucificação, como eu disse no início, ela era dirigida apenas a assassinos do pai, da mãe, de um irmão, da irmã, ou aqueles que se insurgiam contra o Estado, ou contra bandidos, estupradores, malfeitores da pior espécie. Só que eles pediram a crucificação de Jesus, o Cristo, que era justo, imaculado, sem pecado. Pilatos, ainda querendo livrar Jesus da crucificação, o que é que ele fez? Ele pediu, ele mandou, melhor, ele ordenou que o açoitassem exemplarmente. Agora, venham comigo. Havia um tipo de condenação diferente da crucificação, que era o açoite. E o açoite era um açoite exemplar. Muitas pessoas, quando estavam sendo açoitadas com esse tipo de condenação, elas sofriam tanto que os seus ossos eram quebrados, porque elas ficavam amarradas ao tronco, envergadas, seminuas. E percebam que o carrasco, ele açoitava, flagelava com o flagelo, até que os seus braços se cansassem. Mas havia também uma certa flagelação que era realizada antes da crucificação. Aquela flagelação não era uma penalidade, fazia parte da condenação da crucificação. Era algo mais brando. Só que Pilatos mandou que açoitassem a Jesus exemplarmente.
ao invés de ele aplicar a pena da crucificação, ele impõe sobre Jesus a pena da flagelação, que já era uma condenação. Entre os judeus, eles tinham determinados crimes que eram punidos com a sentença do açoite, que era conhecida como a sentença do malcute. E era um chicote de azorrague, um chicote de madeira, com tiras de couro, entretecidas com chumbo e ossos. Só que o judeu, ele dava no máximo 40 chibatadas, que era a sentença do malcute. Para não incorrer no erro de ultrapassar as 40, porque se eles dessem mais de 40 açoites, eles também seriam punidos, eles davam apenas 39. E é por essa razão que vocês vão ver em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo dizendo: dos judeus recebi 5 quarentenas de açoite, menos um. Ou seja, por 5 vezes ele foi condenado à pena do açoite, levando cada vez 39 chibatadas. Mas como eu havia dito, entre os romanos não havia esse critério de quantidade de açoites. Tudo que dependia era do poder e força dos braços do carrasco. Então Jesus foi açoitado, flagelado exemplarmente. Muitos tinham seus ossos quebrados quando eram açoitados. A pele era rasgada, a carne era rasgada. Mas os ossos de Jesus não foram quebrados, nem ali, nem na cruz. Sabe por quê? Porque está escrito na profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado. E o Senhor, até aquele momento, teve o cuidado de que cada vírgula da sua palavra se cumprisse, porque Deus é fiel na sua palavra. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse, está de pé. Aleluia! Tudo que você tem que fazer é esperar o cumprimento da promessa, porque fiel é o que fez a promessa e Ele tem a intenção de cumprir na sua vida. Oh, glória a Deus! Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele disse está de pé. Creia, porque Ele honrará a sua palavra. Pois bem, Pilatos então anda a apresentar Jesus todo ensanguentado, com a sua pele totalmente rasgada, com a sua carne rasgada. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir aquele filme do Mel Gibson sobre a crucificação. É aquilo e um pouco mais. Jesus ficou irreconhecível, totalmente triturado. E Pilatos apresenta aquela figura do ponto de vista humano desprezível. Aleluia. O que é que Jesus poderia oferecer de ameaça para os judeus? Qualquer pessoa que passasse pelo processo da flagelação, ele perdia a autoridade, porque ele estava tão marcado e as pessoas sabiam porque ele estava marcado. Ninguém, do ponto de vista humano, daria ouvido por uma pessoa que tivesse passado por uma flagelação romana. Aquilo tirava a autoridade, o orgulho da pessoa, tirava tudo. Jesus, portanto, é uma figura desprezível. É possível, para cumprir o que está em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se estendeu o braço do Senhor, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era vil, era desprezado entre os homens. Agora, do ponto de vista humano, uma figura abjeta, inexpressiva, não oferecia nenhuma ameaça. E Pilatos então coloca esta figura, aleluia, marcada pelos açoites, marcada pelos nossos pecados, marcada pelas nossas transgressões, porque foi justamente isso que levou Jesus a esse estado de humilhação. E ele, com isso, tinha o objetivo de tocar o coração das pessoas, para que eles tivessem
um gesto de misericórdia e disse: eis aí o homem, eis aí o vosso rei, o que eu faço com ele? Eles não tiveram misericórdia, mas disseram: crucificam, ele tem que ser crucificado. E então, diante desse pedido, Pilatos lava a sua mão, as suas mãos, porque entre ele e Jesus, neste momento, o ser humano vai escolher primeiro a sua vida. E ele então não tomou nenhum partido, entregou Jesus. E Jesus tomou a cruz de Barrabás. Tomou a cruz de quem? Barrabás. Alguém poderia me dizer quem é Barrabás? Quem, irmã? Barrabás sou eu. Barrabás é você. Como disse a irmã, Barrabás somos nós. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa, mas Jesus tomou a nossa cruz. Ele tomou a minha cruz, ele tomou a sua cruz. Aqueles açoites eram nossos, aquela cruz era nossa, mas ele morreu no nosso lugar. Ele recebeu as nossas dores, ele recebeu a nossa humilhação, a nossa afronta, a nossa ignomínia. Ele foi crucificado no nosso lugar. Portanto, essa morte de Jesus é chamada de morte vicária. Morte é uma expressão latina que significa morte substitutiva. Substitutiva porque ele morreu no lugar de alguém. Ele não morreu apenas no lugar de Barrabás. Ele morreu no nosso lugar, porque eu sou Barrabás, você é Barrabás. Você estava no corredor da morte, caminhando para o inferno. Éramos filhos da ira, íamos para o lago de fogo. Mas Jesus, o justo, o santo, o imaculado, o Filho de Deus, se interpôs entre nós e o inferno e morreu no nosso lugar. E por isso nós temos vida, vida e vida com abundância. Aleluia! Quando você olhar para esse pão e quando você olhar para este cálice, lembre-se que por trás disso alguém deu a vida. Jesus morreu, é o seu corpo partido, é o seu sangue vertido na cruz. Jesus então sai dali do tribunal do julgamento, mas ele não suportou levar a sua cruz. Isso foi visto por Pilatos, pelos soldados, mas não entendam que ele caiu com o peso da cruz, porque isso não está escrito. Isso é um arranjo da Igreja Católica e dos filmes. Caiu a primeira vez, caiu a segunda vez, caiu a terceira vez, eles marcam até os lugares onde ele caiu. Vocês sabem que quando ele caiu, ele estava sem se alimentar, ele estava sem dormir, ele estava torturado fisicamente, porque quando ele sai dali do Getsemane, ele não sai como nós que vamos para uma vigília e vamos embora. A Bíblia diz que a sua batalha, a sua luta ali no Getsemane foi contra os principados e potestades. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava antevendo todo o seu sofrimento, todo o inferno, eu creio que estava reunido para que aquele projeto fosse desfeito, porque aquele projeto ele refletiria até os nossos dias. O projeto da cruz está aqui nesta igreja. Você é o resultado da cruz. Nós somos o resultado daquela agonia do Getsemane e da crucificação do Gólgota. Nessa sua luta, nessa sua batalha espiritual, a Bíblia diz que Jesus empreendeu muitas forças. E é curioso que apenas um evangelista vai narrar esta peculiaridade. E esse evangelista chama-se Lucas. E por que Lucas? Porque o Espírito Santo usou Lucas. Ele tinha um propósito. Quem era Lucas? Não era apóstolo, mas era médico. E Lucas descreve que ele teve trombos. Ele empreendeu tanta força que ele, no lugar de sair suor, saiu o quê? Sangue. Saia sangue de tanta força que ele empreendeu. Então, quando isso acontece, a pessoa ela fica toda
extremamente dolorida. Ele já sai do Getsemane, depois da sua luta, com muitas dores, mas já é recepcionado com um tapa no rosto. Já é humilhado e levado para a casa de Caifás. E cuspiram-no e disseram: profetiza quem foi que te bateu. Então ele é humilhado, ele é torturado. Não bastasse isso, ele é torturado pelos carrascos romanos, que com azorrague, não sabemos quantas flagelações ele recebeu, mas fato é que era até o carrasco não ter mais forças para bater. Então ele não tinha mais forças para conduzir a sua própria cruz. E saindo, eles encontraram um homem chamado Simão, que a Bíblia o descreve, visto que tem muitos Simãos. Ele é chamado de Simão o Cireneu. Cireneu porque ele pertencia à cidade de Cirenaica, na África. Perceba que até então a Inglaterra não tinha entrado na África do Sul em lugar algum. Portanto, só tinha pessoas loiras lá, é isso mesmo? Só tinha escurinhos, como eu. Ele era um crioulo, era um negrinho. Alguns chamam ele de São Simão, mas ele não era São, porque ele não conduziu a cruz de Jesus de bom grado porque ele queria. Ele levou a cruz de Jesus porque ele foi forçado, ele foi obrigado a conduzir a cruz. E por que obrigado? Por que ele não quis dar essa mãozinha para Jesus? Vocês se lembram que Jesus, quando alguém veio para segui-lo, ele disse o seguinte: quem quiser me seguir, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, faça o quê? Tome a cada dia a sua cruz e siga. Tomar a cruz significa se identificar com a missão daquele que o comissionou. Tomar a cruz significa se identificar com aquele que o havia comissionado a transportar a cruz. É você se identificar com ele. Quando você toma a cruz, você diz: eu abracei a causa dele, eu me identifico com ele. Então, transportar a cruz era uma confissão pública inquestionável da sua culpa. Aquele que estivesse transportando a cruz, não era necessário ninguém proclamar o seu crime, porque todos sabiam que não era boa gente, era um crápula da sociedade, era uma pessoa ignominiosa, era uma pessoa abjeta, uma pessoa desprezível, com quem ninguém gostaria de estar. E é esta a razão pela qual leva Simão a não tomar a atitude voluntária de transportar a cruz, mas ser obrigado. Mas Jesus morreu por ele também. Jesus morreu por Pilatos. Jesus morreu pelas autoridades judaicas. Até foi profetizado por Caifás, que é mister que morra pela nação. E estava se cumprindo, alguém daqui a pouco iria morrer pela nação. Mas não somente pela nação, por toda a humanidade. Mas a sua salvação seria eficaz na vida daquele que cresce, na vida daquele que não tivesse vergonha da cruz. E aqui está um grupo de pessoas que não se envergonham de Jesus, que não se envergonharam da cruz, mas que vieram aqui para trazer à memória a sua morte, porque creram em Cristo no sacrifício do Calvário. Aqui estou eu, aqui está você, se apresentando. Jesus é conduzido, portanto, até o Gólgota. E ali no Gólgota já havia um local, porque um dos ladrões estava crucificado à sua esquerda, e o outro, que também era ladrão até aquele momento, à sua direita. E Jesus foi colocado no meio, como sendo o pior de todos. E eles deitaram Jesus sobre aquela cruz para pregá-lo. E os pregos, eles tinham 12 centímetros. Um para uma mão, outro para outra mão e outro para os pés. Naquele poste vertical, que eram steps crucis, havia um apoio para os pés, chamado em latim de sedile. A finalidade deste sedile era a seguinte:
crucificado, naquela situação, ele levava de 3 a 9 dias para morrer. Quanto tempo? 3 a 9 dias. E o objetivo do império, ao impor esse tipo de sanção sobre o condenado, era para que servisse de exemplo para quem passasse. Todo aquele que quisesse praticar esse tipo de crime, se insurgir contra o Estado, assassinar o pai, a mãe, os irmãos, ele teria aquele destino, aquela pena. E então eles colocavam esse cedilho, porque a pessoa naquela posição podia ficar de 3 a 9 dias. Só que havia um momento em que vinha o desfalecimento, a oxigenação era precária, né? E o batimento cardíaco também. Então o que é que o padecente fazia? Naquele cedilho, ele flexionava as pernas, e aquela flexão era para o ar novamente ser distribuído no cérebro e ele pudesse ter novos batimentos cardíacos. Agora, quando se queria acabar com aquela cena macabra, eles praticavam algo que era peculiar do império, ainda que a crucificação não era algo distintivo do Império Romano, visto que eles herdaram esse tipo de condenação dos persas, que hoje é o atual Irã, e dos cartagineses. Quando eles queriam acabar com isso, eles aplicavam uma prática chamada crurifragium, que em português dá crurifragio. O que é o crurifragio? O crurifragio é uma prática aplicada pelos romanos, tendo em vista apressar a morte do condenado. E o que é que eles faziam? O próprio significado do nome crurifragio significa a quem se quebram as pernas. Com um bastão de ferro ou de madeira, a pessoa naquela posição, vinha um soldado e quebrava as pernas do condenado. Parece uma ação cruel, e a verdade é, mas esta ação tinha uma finalidade de abreviar a morte do condenado. Quebrando as pernas, ele não tinha mais apoio para os pés. E ele morria por 2 causas. Primeiro, asfixia mecânica, não conseguia mais respirar. Segundo, colapso ortostático, ou seja, insuficiência cardíaca, porque todo o seu sangue se esvaía. Então, a questão era de 12 minutos a no máximo meia hora e ele estava morto. Jesus foi crucificado de acordo com Marcos capítulo 15, versículo 25. A 3ª hora do dia, que no calendário judaico corresponde justamente às 9 da manhã. Quando foi a 6ª hora, que é o meio-dia, houve trevas. E a 9ª hora, 3 horas da tarde, Jesus disse: Tetelestai. Palavra grega que, quando traduzimos, significa está consumado. Está consumado. Eu terminei a obra para a qual eu vim a este mundo. Eu vim morrer pelos pecadores. Eu vim dar a minha vida. Eu vim trazer perdão. Eu vim trazer esperança. Eu vim trazer redenção. Eu vim trazer libertação. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é tão verdade que ali na cruz, um dos ladrões, que a tradição chama de Dimas, a tradição, não é a Bíblia, o outro era chamado Gestas, de acordo com a tradição. E Dimas, olhando para Jesus, já nos 45 do segundo tempo, passou para a primeira, segunda prorrogação, já faltando segundos para terminar. Quando não havia mais tempo algum, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E como último gesto, ainda em vida, ele não rejeitou este pedido, mas ofereceu a última oportunidade àquele ex-bandido, porque agora passou a crer em Jesus, e a sua resposta foi visceral. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Houve perdão para o ex-ladrão da cruz. Houve uma segunda oportunidade. Houve para ele, houve para mim, houve para você, e há perdão para todo mundo, para todo aquele
aquele que crê no sacrifício salvífico do Calvário. Portanto, devemos abraçar essa mensagem da cruz. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele morreu na cruz. A sua morte, primeiro, foi uma morte vicária. Segundo, a sua morte foi uma morte de cruz, com muito sofrimento. Mas a sua morte também foi uma morte voluntária. Ele não fez isso como Simão Cirineu fez com a cruz, porque foi forçado. Jesus disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele se ofereceu voluntariamente e ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo, para depois tornar a cobrá-la. Ele deu a sua vida voluntariamente. A sua morte foi por amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu por amor. Ele morreu por mim, por você, e foi por amor. Ele morreu voluntariamente. Ele morreu na cruz. E ele morreu em nosso lugar. E muito mais do que isso, ele morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas a mensagem maior é que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele não ficou na sepultura. Ele não ficou na sepultura. Qualquer líder religioso, por mais piedoso que ele tenha sido, se você for no sepulcro dele, diz: aqui jaz fulano de tal, aqui jaz fulano de tal. Mas lá no de Jesus, lá em Jerusalém, está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! A ressurreição trouxe esperança. A ressurreição trouxe justificação. A ressurreição significa mais do que tudo que o Pai aceitou o sacrifício do Filho. E se Ele aceitou, os seus pecados estão perdoados. A tua salvação está garantida. Oh, glória a Deus! A morte na cruz foi aceita pelo Pai, porque era um sacrifício. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aqui está a vida eterna. Portanto, a ceia do Senhor tem um significado transcendente, um significado vicário, um significado de amor, o significado da morte redentiva. É o sangue derramado no Calvário. Mas a ceia do Senhor tem duas mensagens que nós não podemos esquecer. A ceia do Senhor tem duas mensagens. Leiamos o versículo de número 26. Primeiro 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: leiam vocês: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que você em memória de mim. Fazer isso em Memória de mim. A ceia, ela não tem um caráter de transubstanciação, como é preconizado e anunciado dentro da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. O que é transubstanciação? Este pão não se transforma literalmente no corpo de Cristo, e nem o vinho ou o suco no sangue de Cristo. Isso é transubstanciação. Esta ceia também, ela não tem um caráter de consubstanciação. Nós não acreditamos que a presença de Cristo está no pão. A ceia tem um caráter memorial. Ela é memorial. O que é que Jesus disse? Fazer isso
Mas ele não disse isso apenas nesse versículo de número 25. Ele diz no final do versículo 24. O que ele diz no final? Fazer isso de novo. Mostrando que é para memória. Aquilo que está em memória significa que nós não devemos? Não devemos? Para ficar na memória. Por isso que nós comemoramos. Para ficar na memória aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Você não pode perder isso de vista. Só que tem outras duas coisas que estão envolvidas aqui na ceia do Senhor, que está no versículo 26. Eu quero terminar aqui. A morte de Jesus nos inspira a isso. Versículo 26, vocês podem ler. 1, 2, 3. Porque essa morte, portanto, não é para ficar apenas na sua memória. Porque aqui não se trata de um museu. Mas esta morte é para ser, não é só lembrada, anunciada. Disse aqui, irmã, essa morte é para ser anunciada. Diga para o mundo que Jesus morreu pelos pecados dele. É para você proclamar esta morte. Não fique só para você na memória. Deus é maravilhoso, mas é só para você. Deus é bondoso, mas é só para você. Jesus morreu pelos seus pecados, mas é só para você. Não, essa morte é para ser anunciada. É para ser anunciada, é para ser pregada. Não é só lembrada na sua memória, mas a sua boca deve proclamar o que aconteceu na cruz do Calvário. Portanto, não vimos aqui apenas para comer pão e beber suco, mas para trazer a memória e sairmos daqui convencidos do que aconteceu na cruz e anunciar para as pessoas que precisam ser alcançadas pela cruz. Se você fizer assim, veja o que disse o final. É para você anunciar a morte até portanto, a morte, além de tudo que já dissemos, do caráter salvífico, do caráter redentivo, do caráter soteriológico, houve uma mudança no cosmos, no mundo espiritual. Ela tem também um caráter evangelístico. A ceia tem um caráter evangelístico. O que significa isso? Que nós fomos comissionados, imbuídos de uma missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer no quê? No Cristo crucificado, mas que ressuscitou. Até que ele venha, até que ele... Portanto, a ceia tem também um caráter escatológico. Esse Cristo que morreu, ressuscitou, ele subiu aos céus, mas ele voltará. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia! Pode aplaudir, glorificar e adorar, porque é para Ele. Ele voltará. E ele disse em Mateus 8:11, olha só, o alcance desse projeto salvífico redentivo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E o livro do Apocalipse finaliza com esta mensagem maravilhosa no capítulo 19, dizendo assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A mesa está preparada.